Eu vou então chamar o Jackson, que está do lado de baixo, para a gente ver esse resgate aí, o trabalho dos bombeiros, para ver se tem mais gente para ser resgatada. Jackson Silva, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, há informações sim de que funcionários vão dentro desse prédio. Esses funcionários estão exatamente aqui, vão explicar para quem está assistindo esse BT Rio como tudo aconteceu. O senhor estava no momento quando percebeu que acontecia algum estrondo ali, como é que foi? Não, então a gente estava fazendo serviço de retirada das vigas de metálicas e a parte da frente começou a estalar. A gente solicitou a retirada dos funcionários, eles evacuou a área, começou a instalar por volta de 9h05. Quando foi 9h10, a gente evacuou a área, 9h21 desceu. Eles perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo, então mandaram os funcionários saírem imediatamente, né? Sim, correto. E como é que foi? Saíram imediatamente? Houve um estrondo na hora? Como é que foi isso? Então, começou a estalar. Quando começou a estalar, a gente falou, ó, vai cair, vamos sair fora. Aí evacuamos a área, viemos para fora, o pessoal ficou lá embaixo, que é esses vídeos que eu mandei pro senhor. E aí desceu, a laje desceu, cedeu e desceu, aí caiu. Eles mandaram um vídeo pra gente saber exatamente como aconteceu o desabamento, tá? Mas antes vamos falar com outro funcionário também que estava dentro, estava fora quando isso aconteceu também, né? Mas isso que já existia também uma estrutura ali, estava sendo retirada a coluna, né? É isso? Não, a coluna não, era só as vigas. Mas conforme essa chuva que deu aí, eu acho que encheu a laje, então ela ficou pesada e ela desabou. Mas até então as colunas de sustentamento não chegou a tirar não, portanto tá lá, ó. Dá pra ver as vigas pro lado de dentro lá. Então você observa só, Isabela, olha só, a parte de cima ficou totalmente, tá? Destruída. Você trabalhou aqui, você conhece todo esse prédio. Graças a Deus não tem nenhuma vítima, exceto essa senhora que morava ao lado, acamada, teve que sair dali e mesmo assim os bombeiros socorreram às pressas, tá? Vamos então falar com o Major Fábio Contreiras, que vai falar como tudo aconteceu. Os bombeiros chegaram imediatamente, socorreram essa vítima também. Como é que foi? Bom dia, Isabelle, bom dia a todos. A gente foi acionado por volta de 9 horas da manhã. O quartel que primeiro chegou aqui foi o quartel de Vila Isabel. Os militares encontraram esse apartamento, né, essa edificação de 2 pavimentos parcialmente colapsado. Fizemos uma vistoria aqui rápida, observamos que não tinham vítimas, nem feridas e nem fatais, mas nós tínhamos pessoas que estavam no apartamento ao lado, presas dentro de casa, porque parte dos escombros dessa edificação bloqueou a saída daqueles apartamentos. Então a gente tinha um apartamento da frente, uma senhora acamada e a sua cuidadora, e no apartamento dos fundos a gente tinha um senhor também. A gente teve que fazer o corte da janela, são aquelas janelas mais antigas que tem bastante grades de metal. Tivemos que usar um motocortador, cortamos todas as grades para retirar aquela senhora que exigia um cuidado especial, para que a gente descesse pela escada com segurança também. Retiramos ela, a cuidadora, o senhor do último apartamento e agora um cachorro por último. Eles estão sendo avaliados pela ambulância, mas é protocolo nosso mesmo. Isabelle Benito. Fábio, obrigada mais uma vez. Comandante Fábio, obrigada. Tanto que o Corpo de Bombeiros... Eu sou muito fã, o Fábio sabe, eu falo em tudo quanto é lugar, tanto que eu sou fã do trabalho deles, tanto que é importante o cuidado com essa idosa. Né? A gente sabe que tem todo o cuidado também, eu conheço o seu trabalho, de entender que é também um sobradinho antigo em São Cristóvão, que poderia ser como poderia ser feito da forma, e você vê que ela desce tranquilinha ao trabalho do Corpo de Bombeiros, não é só resgate não. Enquanto ele está ali, o bombeiro, você imagina para uma idosa dessa idade acamada, descer numa escada, né, numa altura tão grande, e ela desce tranquilinha, porque tem o bombeiro que está ali batendo papo com ela, conversando com ela, depois de um susto como esse. Olha, eu sou muito apaixonada pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, e que me perdoem os outros, principalmente pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que seja num pequeno ou grande evento, mostra a humanidade, além do heroísmo de se colocar. Aí, Fábio, eu falei logo no começo, como eu trabalhei anos aí no prédio ao lado, infelizmente nessa imagem triste de ver, a gente já sabia que ia ser retirado, a gente já sabia que o prédio ia ser demolido. Infelizmente, essa fatalidade que no meio dessa demolição é um perigo de risco, é um trabalho de risco, acabou desabando parte do segundo andar. Mas eu tinha avisado, cuidado com esse Yorkshire que vocês resgataram, que esse bicho é brabo, viu, Fábio? É brabo. Sim, Isabelle, a gente faz um atendimento muito humanizado, um acolhimento. A gente, quando observa que a residência ao lado não estava com risco iminente de queda, a gente teve tempo
para poder retirar com segurança a senhora de idade, para poder verificar as condições de saúde dela. Então a gente realmente tem esse atendimento, tanto com a parte de saúde física e de saúde mental também, para que eles saiam com tranquilidade, com calma, tanto ela, né, tanto também os cachorros que fazem parte da família, né, hoje em dia. Ô Fábio, eu tô vendo pelas imagens ao vivo agora, você pode até olhar, conheço muito bem esse prédio, né, falei, é lá no fundo, se você vê, realmente o funcionário que narrou agora ao vivo que eles estavam retirando as partes, não as vigas estruturais. Porque quem faz esse tipo de trabalho, gente, é específico, não é qualquer pedreiro que faz. Realmente alguma coisa aí vai ser um trabalho de investigação da Civil, de investigação do Bombeiro, da Defesa Civil. Mas você percebe que a parte estrutural dos fundos, do qual eu conheço, que tem um estúdio, permanece intacta. E aí, só tem uma preocupação. Esse prédio é feito nesse paredão, que é a coisa mais linda da vida, que é esse paredão natural de pedras, que é lindo, que ficava em estacionamento da Tupi. E atrás tem um condomínio de casas. O que me preocupa bastante, eu acho que vocês vão fazer essa avaliação, é a Defesa Civil, não só em relação a esse impacto aí, mas a esse paredão natural de pedras, esse que está do lado esquerdo, obrigada ao repórter cinematográfico, esse daí que já é um trabalho que na época que a gente estava na Tupi, tinha todo um cuidado da parte estrutural da própria rádio, que fazia as contenções, seguir as contenções de segurança do trabalho. Você vê que tem telas ainda da época da Tupi, muros de arrimo possíveis no paredão de pedra, apesar de ser um paredão seguro, mas é uma preocupação principalmente porque no alto desse local tem casas, não é? Não é, comandante? Tem casas, ainda vocês vão fazer uma varredura nessa parte aí estrutural do lado de fora, né? Sim, nesse momento, Isabela, a gente está preocupado, né, empregando todos os nossos recursos em vítimas. Até agora a gente não teve reclamação, né, não tiveram vizinhos, parentes, nem familiares buscando vítimas, então a gente já fez essa varredura. A gente está retirando, né, retirou o animal agora há pouco. E a gente vai entregar esse local para a Defesa Civil do município do Rio. Eles têm um corpo de engenheiros que fazem essa avaliação que você falou minuciosa. Tanto dos apartamentos que estão ao lado, tanto do paredão que fica ao fundo. Eles vão averiguar se realmente esse colapso parcial do prédio afetou, né, as áreas que são vizinhas. Então, assim que a gente retira as vítimas, assim que a gente retira qualquer risco de vida das pessoas que estão ali, alguém que precisa ser retirado, a gente entrega o local para a prefeitura e eles vão fazer toda essa avaliação e caso tenha que ser interditado, emitir algum laudo, eles vão fazer isso assim que a gente entregar, que vai, obviamente, acontecer daqui a pouco. O mais importante, graças a Deus, é que os funcionários conseguiram sair e vocês resgataram a idosa e até agora não tem ninguém e provavelmente não vai ter ninguém que fez alguma reclamação de alguém desaparecido, isso é o mais importante. Comandante, obrigada. Eu vou acionar a Branca Andrade agora para eu fazer uma pergunta para ela. Ô, Branca, agora com mais detalhes nas imagens que a gente tem, realmente bate com a entrevista? Fala. Oi, Jackson. Jackson, o que você quer falar, Jackson? Diga. Peraí, Branca. Isabela, então, a gente sempre pergunta, tá, sobre as vítimas. A gente vê que algumas casas, infelizmente, foram atingidas, então os funcionários, né, responsáveis por esta obra aqui, eles vão falar um pouco sobre isso. Ninguém vai perder, vão indenizar essas pessoas também, né? Como é que vai funcionar isso? Correto. Os danos causados a gente vai ressarcir. Se tiver alguém que tiver que ir para o hospital, a gente vai ressarcir também, não tem problema nenhum. Com relação a isso, tudo sem problema. Como aquela casa ali que a idosa teve que sair pela janela, né, que é uma das casas que infelizmente foi atingida, tu vai fazer um reparo, então serão ressarcidos também, é isso? Correto, ressarcidos. Então tá o recado aí, tá? A empresa responsável vai ressarcir as pessoas que foram atingidas. Isabela e Benito. Só para entender, o Jackson, obrigada por ele estar participando aí. É a empresa responsável que estava para fazer a retirada de partes do prédio que ainda não estava no processo, estava no processo de limpeza de algumas retiradas no começo dessa demolição, do qual o Jackson confirmou que vai ter a construção de um imóvel, né, de um conjunto de prédios. E aí eles estavam nesse trabalho, o próprio responsável pela empresa falou que estavam fazendo o trabalho, que já é um protocolo deles que eles já faziam há muito tempo, não eram as retiradas das vigas de estruturais, porque senão ninguém se coloca em risco, e é um trabalho especializado. Eles agora vão tentar entender o porquê que veio abaixo, tanto é que a gente vê as vigas agora, né, Carregosa? A gente consegue ver agora dessa imagem do alto, as vigas ainda
da parte ali. Essa parte, gente, caída não é desse processo não, tá? Essa parte já eu sei porque eu cheguei a entrar depois que o prédio estava vazio. Essa parte lá, os fundos, daquelas coisas penduradas, é porque já alguns cracudos da região tinham entrado e roubado fiação. Tem que ver tudo isso também. Tinham roubado fiação, tinham roubado pedaços de móveis que tinham ficado, tinham roubado pedaços estruturais. Então, assim, aquela parte lá é já destruição que já existia antes. Mas o engenheiro fala, o responsável da empresa que estava lá dentro falar é super importante, tanto é que a gente vê as vigas aí, né, Carregosa? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Sim, agora vai ter que ter uma investigação que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e outros órgãos, o próprio Conselho também de Engenharia, participam para entender mais ou menos qual foi o motivo do prédio colapsar, né? Pode ter sido algo, muito provável foi algo em relação durante o momento que o prédio estava vazio. Até porque se ele tivesse algum problema estrutural antes, hoje não teria Isabelle Benito aqui para estar no programa, né? A gente estaria contando já o tempo do falecimento dela, porque já ia ter... Desabado antes. Desabado antes, até porque... A minha mãe acaba de ter um treco em casa, mas tá bom, Carregosa. Não, mas assim, você... Sim, você vê que é um prédio que tinha toda uma estrutura. E quando estava a Rádio Tupi, televisão tem uma grande quantidade de equipamento pesado. Então, assim, não era um problema que tinha antes. Agora, quando você tem um prédio vazio, você tem uma série de fatores que podem influenciar a esse tipo de acontecimento. Você tem o prédio, por estar abandonado, ele já tem um desgaste muito mais rápido do que ele estando habitado. Você tem, que isso é fato, que acontece no Rio de Janeiro, usuários de drogas que invadem o local e ficam roubando partes estruturais, fiação. Isso pode ajudar também a causar algum dano estrutural. Sim. E você tem a própria também, como estava sendo feita essa retirada, essa demolição. Eu achei os funcionários muito seguros diante deles contando o que estava acontecendo e que perceberam, né? Alguma coisa, ou algum local que acumulou água que ninguém percebeu. Exatamente. Também. Pode ser, porque é um teto grande ali, é uma parte muito grande que eu conheço muito bem. E é o que você falou, um prédio que não tinha mais peso nenhum, porque ele estava desabitado há muito tempo, sem qualquer tipo de material pesado, nem móveis. E tô falando do meu ex-prédio com o coração, mas graças a Deus todo mundo tá bem. O responsável pela obra, pelo desabamento, já deu ali pro Jackson Silva. Aliás, né, Maurício? Parabéns ao Jackson, que conseguiu falar com os caras. É difícil fazer isso, ir atrás. Os caras de prontamente chegou lá, falou que vai ressarcir, deu todo o jornalismo